Original Industrial Revolution. Pai, ele possuía um corpo de carne e ossos. E foram duramente reprimidos pelo regime. Olá pessoal, essa semana no História Viva vamos falar sobre o existencialismo de Jean-Paul Sartre. Sartre, durante sua vida, se tornou um homem radicalmente livre, tomando a expressão no seu sentido, que ele lhe daria posteriormente. Não existe uma natureza humana, é o próprio homem numa escolha livre, porém situada, que determina a sua própria existência. Na escola, Sartre conheceu Simone de Beauvoir, uma moça bem comportada. Simone afirmou: "A partir de agora, eu tomo conta de você." Terminou o curso de filosofia em 1928. Sartre teve de prestar o serviço militar na função de meteorologista. Depois disso, obteve uma cadeira de filosofia numa escola secundária de Harvard, cidade portuária. Em 1933, passou um ano em Berlim, estudando fenomenologia com Edmundo Husserl, as teorias existencialistas de Heidegger e Karl Jaspers e a filosofia de Max Scheler. Apoiada nessas referências principais, Sartre elaborou sua própria versão de filosofia existencialista, o engajamento existencialista. Ao estourar a Segunda Guerra Mundial, Sartre foi convocado para servir como meteorologista em Lorena, em junho de 1940. Caiu prisioneiro e foi encerrado no campo de concentração de Trier, na Alemanha. Cerca de um ano mais tarde, conseguiu escapar e na primavera de 1941 encontrou-se em Paris com sua amada esposa Simone de Beauvoir. Em Paris, Sartre fundou o grupo Socialismo e Liberdade, a fim de colaborar com a resistência, produzindo panfletos clandestinos contra a ocupação alemã e contra os abolicionistas franceses. Em março de 1943, Sartre publicou um volumoso ensaio filosófico, iniciado em 1939, O Ser e o Nada. A obra é fundamental na sua teoria. Os romances ele escreveu na mesma época, fazendo o mesmo, A Idade e a Razão e A Morte na Alma. Terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, Sartre dissolveu-se do movimento Socialismo e Liberdade, por corresponder apenas à necessidade de uma resistência. Fundou a revista Tempos Modernos. Na revista apareceram trabalhos diversos, colocando e analisando sem qualquer espírito intolerante. Sua principal obra, em 1946, diante da crítica à sua filosofia existencialista, exposta em O Ser e o Nada, Sartre publicou O Existencialismo é um Humanismo, que mostra o significado ético do existencialismo. No plano da ação política, essa época marca sua aproximação com o Partido Comunista, ao que acabaria por se filiar em 1952. A intervenção soviética na Hungria, em 1956, leva-o, porém, a romper com o partido e escrever um volumoso artigo, O Fantasma de Stalin, no qual explica sua posição em face dos desvios do espírito do marxismo por parte das autoridades soviéticas. Em 1964, surpreendeu seus admiradores com as palavras análise, significado psicológico e existencial de sua infância. No mesmo ano, é atribuído o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele recusa, alegando: receber essa honraria significa reconhecer a autoridade dos juízes, ao que considero inadmissível concessão. Para Sartre, o dualismo do ser parece não ter mais o direito de cidadania. Na filosofia, o ser é um existente qualquer, seria precisamente aquilo que parecia e não existiria de outra realidade, fora do fenômeno. Dizia ele: o fenômeno pode ser estudado e descrito enquanto tal, pois ele é absolutamente indicativo de si mesmo. Sartre denomina-se náusea. Para Sartre,
Nossa consciência é a presença para si mesma, o que supõe que uma fissura se instala dentro do ser. Essa fissura ou deslocamento é a marca do nada e no seu interior da consciência. O nada é um buraco mediante ao que se constitui, mediante ao homem, que nada interrompe no mundo. Mais à frente, ele cria o ser para si, que conteria, portanto, uma abertura. Essa abertura é responsável pela faculdade para si, no sentido de sempre poder ultrapassar os seus próprios limites, enquanto o ser em si permaneceria fechado dentro das suas próprias fronteiras, o ser para si ultrapassaria e, perpetuamente, esse poder ia transcender e seria expresso através das formas o tempo. Em outros tempos, o ser para si seria um ser para o futuro, seria espontaneamente criadora. Segundo Sartre, o tempo é a expressão da mistura entre o em si e o para si. Essa mistura constituiu a existência humana. Dentro dessa perspectiva, o passado não existe, a não ser enquanto ligado ao presente. Todo indivíduo pode afirmar: eu sou o meu passado, e no momento da minha morte não serei mais do que o meu passado, que agora é o meu presente. A teoria sartreana, para si, conduz a uma teoria de liberdade. O ser para si define-se como uma ação e a primeira condição da ação da liberdade. O que está na base da existência humana é a livre escolha. Cada homem faz de si mesmo e da sua maneira de ser, sendo simplesmente aquilo o que é. Não por ser livre, a liberdade provém do nada, que o obriga o homem a fazer-se em lugar de apenas ser. Desse princípio decorre a doutrina de Sartre, segundo a qual o homem inteiramente responsável por aquilo que é. Não tem sentido as pessoas quererem atribuir as falhas a fatores externos, como hereditariamente ou a ação do meio ambiente, que influencia outras pessoas. Sartre faz da sua doutrina existencialista a filosofia, que prescinde inteiramente da ideia de Deus. Sartre tira todas as consequências desse ateísmo, eliminando qualquer fundamento sobrenatural. Para seus valores, é o homem que os cria. A vida não tem sentido algum antes, independentemente do fato do homem viver o valor da vida. É o sentido que cada homem escolhe para si mesmo. Em síntese, o existencialismo de Sartre é radical na forma de humanismo, suprimido a necessidade de Deus e colocando no próprio homem como criador de todos os valores. Um dos maiores escritores do século XX, nelas encontra todos os temas fundamentais fundamentais de concepção do homem real, realizado nos planos concretos de personagens e suas ações e das suas situações existenciais. O problema da ação e da liberdade constitui-se num tema da trilogia de romances e os caminhos da liberdade. No primeiro, A Idade da Razão, as questões individuais predominam e a história e a política são panos de fundo. A colaboração de Sartre para a humanidade é gigantesca e, através da filosofia do existencialismo, escreveu seu nome na história. Sartre é um dos maiores filósofos de nossa história. Um abraço e até a próxima. Original Industrial Revolution. Pai, ele possuía um corpo de carne e ossos.